A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que nós paramos para ler um pouco da mensagem e refletir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu já peço perdão que eu fiquei um tempinho sem estar aqui com vocês, mas foi por um bom motivo. E o bom motivo é esse serzinho aqui, ó. A Lucy nasceu e aí a gente tava no processo da Lucy nascer. Então aqui está o motivo de eu ter ficado longe de vocês. Vamos começar então esse devocional com uma oração. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de ler a Tua Palavra, que nós possamos ser instruídos por Ti, que nós possamos continuar aprendendo e para que o Senhor possa nos continuar inspirando e ensinando. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje. Hoje nós vamos continuar a história de Elias e Eliseu. Então, nós vimos ontem que Elias, ele acabou sendo perseguido por Jezabel, depois de ter feito o grande feito de derrotar os profetas de Baal. Deus mostrou para Elias a sua fidelidade, dizendo que ele estava preservando, apesar de Elias achar que ele era o único homem que ainda servia a Deus. Ele ainda falou que estava preservando várias pessoas que nunca tinham se prostrado diante de Baal. E, ao mesmo tempo, Elias também já chamou Eliseu, que iria ser o seu substituto mais para frente. E nós continuamos a partir daí, que diz o seguinte: por esse tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou seu exército com apoio de 32 reis aliados e seus carros de guerra e cavalos. Eles cercaram Samaria e a atacaram. Ben-Hadad enviou mensageiros à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: assim diz Ben-Hadad: sua prata e seu ouro são meus, bem como suas esposas e os melhores de seus filhos. Está bem, ó meu rei, respondeu o rei de Israel, tudo que tenho é seu. Pouco depois, os mensageiros voltaram e disseram assim: assim diz Ben-Hadad: já exigi que entregasse sua prata, seu ouro, suas esposas e seus filhos, mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem seu palácio e as casas de seus oficiais e tomarem tudo o que considerarem de valor. Então, Acabe convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: vejam como este homem quer nossa desgraça. Já concordei em lhe entregar minhas esposas, meus filhos, minha prata e meu ouro. Não ceda a nenhuma outra exigência, aconselharam as autoridades e o povo. Portanto, Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao meu senhor, o rei, eu lhe darei tudo o que pediu da primeira vez, mas não posso aceitar a sua última exigência. Os mensageiros voltaram a Ben-Hadad com essa resposta. Então Ben-Hadad enviou a seguinte mensagem a Acabe: que os deuses me castiguem severamente se restar pó suficiente de Samaria para dar um punhado a cada um de meus soldados. O rei de Israel respondeu: o guerreiro que se arma com sua espada para lutar não deve se vangloriar como o guerreiro que já venceu. A resposta de Acabe chegou a Ben-Hadad e os outros reis quando bebiam em suas tendas. Preparem-se para atacar, ordenou Ben-Hadad a seus oficiais. E eles se prepararam para atacar a cidade. Enquanto isso, um profeta foi a Acabe, rei de Israel. Ele disse: assim diz o Senhor: está vendo esse enorme exército inimigo? Hoje eu o entregarei em suas mãos. Com isso você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por meio de quem ele fará isso acontecer? O profeta respondeu: assim diz o Senhor: os soldados dos comandantes das províncias o farão. Devemos atacar primeiro? Perguntou Acabe. Sim, respondeu o profeta. Então Acabe convocou os 232 soldados dos comandantes das províncias. Em seguida, reuniu o restante do exército de Israel, cerca de 7.000 homens. Por volta do meio-dia, quando Ben-Hadad e os 32 reis aliados ainda estavam em suas tendas, bebendo até ficarem bêbados, o primeiro contingente, formado pelos soldados dos comandantes das províncias, saiu da cidade. Quando eles se aproximavam, os espiões de Ben-Hadad os avisaram: alguns soldados vindo de Samaria. Ele ordenou: quer tenham vindo em paz, quer para guerrear,
tragam esses soldados com vida. Soldados dos comandantes das províncias de Acabe e todo o exército haviam saído para lutar. Cada soldado israelita matou seu adversário sírio, e de repente todo o exército sírio fugiu. Os israelitas os perseguiram, mas o rei Ben-Hadad e alguns dos cavaleiros fugiram a cavalo. O rei de Israel destruiu os outros cavalos e carros de guerra e massacrou os sírios. Depois disso, o profeta disse a rei Acabe: Prepare-se para outro ataque, comece a planejar desde já, pois o rei da Síria voltará na virada do ano. Depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: Os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso venceram, mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies. Desta vez, porém, substitua os reis por outros comandantes. Reúna outro exército como o que o Senhor perdeu. Dê-nos o mesmo número de cavalos e carros de guerra, e lutaremos contra os israelitas nas planícies. Certamente os derrotaremos. O rei Ben-Hadad fez conforme aconselharam. Na virada do ano, convocou o exército sírio e marchou novamente contra Israel, dessa vez em Afec. Israel reuniu seu exército, organizou linhas de abastecimento e saiu para lutar. Mas em comparação com o enorme exército sírio que cobria todo o campo, os israelitas pareciam dois pequenos rebanhos de cabra. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes, e não das planícies. Por isso, entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E aqui, perceba, Acabe não é um rei que é temente ao Senhor, mas o Senhor está fazendo aquilo para mostrar que ele é Deus. Ele está mostrando que ele está acima. Isso tanto para o povo de Israel, para o povo de Israel saber que o Senhor é o Senhor, ao mesmo tempo para os sírios, porque os sírios estão vendo qual que é o Deus de Israel, estão vendo o poder dele. Os dois exércitos acamparam um de frente para o outro durante 7 dias, e no 7º dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos sírios em um só dia. O restante fugiu para a cidade de Afec, mas o muro caiu sobre eles e matou mais 27.000. Ben-Hadad fugiu para a cidade e se escondeu num quarto secreto. Os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: Senhor, ouvimos que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos nos humilhar, usar panos de saco na cintura e cordas na cabeça, e nos render ao rei de Israel. Talvez ele deixe o Senhor viver. Então vestiram panos de saco e cordas, e foram ao rei de Israel e suplicaram. Seu servo Ben-Hadad diz: Peço que me deixe viver. O rei de Israel respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal, e aproveitando essas palavras, responderam: Sim, seu irmão Ben-Hadad. Vão buscá-lo, disse o rei de Israel. E quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir em sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: Devolverei as cidades que meu pai tomou de seu pai, e você poderá estabelecer centros de comércio em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Acabe disse: Sob essas condições, eu o libertarei. Então os dois fizeram um acordo, e Ben-Hadad foi liberto. Enquanto isso, o Senhor instruiu um dos membros do grupo de profetas a dizer ao outro: Dê um soco em mim. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta lhe disse: Como você não obedeceu à voz do Senhor, um leão o matará assim que você sair daqui. E quando ele partiu, um leão o atacou e o matou. Em seguida, o profeta se dirigiu a outro homem e disse: Dê um soco em mim. O homem deu um soco no profeta e o feriu. O profeta colocou uma faixa de pano sobre os olhos para se disfarçar e esperou pelo rei junto à estrada. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: Eu, seu servo, estava no meio da batalha acirrada quando, de repente, alguém me trouxe um prisioneiro e disse: Vigie esse homem. Se ele escapar, você morrerá ou pagará uma multa de 35 quilos de prata. Contudo, enquanto eu estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. A culpa é sua, respondeu o rei. Você mesmo pronunciou sua condenação. Então, sem demora, o profeta tirou a faixa dos olhos e o rei de Israel reconheceu que ele era um dos profetas. O profeta lhe disse: Assim diz o Senhor, uma vez que você poupou o homem que eu havia ordenado que fosse destruído,
você deve morrer em lugar dele, e seu povo em lugar do povo dele. O rei de Israel foi para casa, em Samaria, indignado e aborrecido. Naquela época, um homem chamado Nabote, de Jezreel, possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote: Como sua videira fica tão próxima do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor, ou se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu: O Senhor me livre de lhe entregar a herança que recebi de meus antepassados. Então Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Qual problema? Perguntou a sua esposa Jezabel. Por que você está tão aborrecido que nem quer comer? Acabe respondeu: Pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse sua videira ou que a trocasse por outra, mas ele não quis. Afinal, você é o rei de Israel, não é? Disse Jezabel. Levante-se e coma alguma coisa, e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo do rei e as enviou para as autoridades e outros líderes da cidade onde Nabote morava. Nas cartas ela ordenava: reúnam os habitantes da cidade para jejuar e coloquem Nabote num lugar onde todos possam vê-lo. Mandem sentar-se em frente dele 2 homens de mau caráter que o acusem de amaldiçoar a Deus e o rei. Depois, levem-no para fora e matem-no por apedrejamento. As autoridades e os outros líderes da cidade seguiram as instruções dadas por Jezabel em suas cartas. Convocaram os habitantes da cidade para um jejum e colocaram Nabote num lugar onde todos podiam vê-lo. Então 2 homens de mau caráter vieram, sentaram-se de frente para ele, e o acusaram diante de todo o povo, dizendo: Ele amaldiçoou a Deus e o rei. Em seguida, foi arrastado para fora da cidade e morto por apedrejamento. Os líderes da cidade mandaram avisar Jezabel. Nabote foi apedrejado e está morto. Quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe: Lembra-se da videira que Nabote se recusou a vender? Agora você pode ficar com ela. Nabote está morto. Acabe desceu de imediato à videira de Nabote para tomar posse dela. Contudo, o Senhor disse a Elias de Tisbe: Vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que governa em Samaria. Ele está na videira de Nabote para tomar posse dela. Transmita-lhe esta mensagem: Assim diz o Senhor: Não foi suficiente para você matar Nabote? Era preciso que também roubasse a propriedade dele? Por causa do que você fez, os cães lamberão o seu sangue no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote. Quer dizer que você me encontrou, meu inimigo? Disse Acabe a Elias. Sim, respondeu Elias. Vim porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Agora o Senhor diz: Trarei desgraça sobre você e o exterminarei, e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Acabarei com sua família, como fiz com a família de Jeroboão, filho de Nabate, e com a família de Baasa, filho de Aías, pois você provocou minha ira e levou Israel a pecar. E enquanto a Jezabel, o Senhor diz: Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Os membros da família de Acabe que morreram na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Olha que interessante aqui. Nós temos aqui uma mulher. Nós tivemos várias mulheres aqui antes, nos outros livros, nos livros de Juízes, que foram mulheres de Deus, que foram mulheres sábias que trouxeram a edificação. E nós vamos ter mais para frente mulheres que trouxeram também edificação, que salvaram até nações inteiras, como é o caso de Esther. Mas aqui nós vemos também que uma mulher pode fazer com que desgraça recaia sobre o rei e sobre o povo. Aqui no caso foi Jezabel que tomou toda a atitude para matar Nabote. Entretanto, Acabe foi culpado por conta disso. Acabe tinha responsabilidade de tomar a liderança do reino, de tomar a liderança daquilo que precisava ser feito, de guiar as pessoas para o bom caminho. Entretanto, ele deixou com que a Jezabel fizesse o que era mal. Ele permitiu com que desgraça caísse sobre Nabote. E dessa forma,
juízo de Deus não cai só sobre Jezabel, que foi quem efetivamente distribuiu as cartas, mas também sobre Acabe, que tinha permitido que Jezabel fizesse o que fez. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. Sua prática mais repugnante foi adorar ídolos, como havia feito os amorreus, povo que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Quando Acabe ouviu essa mensagem, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir em cima de panos de saco e a andar cabisbaixo. Então Elias, de Tisbe, recebeu outra mensagem do Senhor. Vê como Acabe se humilhou diante de mim? Por isso não trarei calamidade durante sua vida. Farei cair a calamidade sobre os filhos dele. Destruirei sua dinastia. Atos 12, 24, nós vamos ler até o 13, 15. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminavam sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo João Marcos. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali, na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e prepararam a palavra de Deus. João Marcos os acompanhou como assistente. Viajaram por toda a ilha até que, por fim, chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado de seu nome, opôs-se a eles, na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo. Aqui não está dizendo que ele mudou de nome, já falamos sobre isso, mas Saulo e Paulo é o mesmo nome dependendo da sua origem, hebraica ou grega. Encarou Elimas nos olhos e disse: Filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade e inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior até Antioquia da Pisídia. No sábado foram à sinagoga. Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram um recado: Irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Salmos 137, do 1 até o 9. Junto aos ribeiros da Babilônia, sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos, nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor, estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca sua habilidade, que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Ó Senhor, lembra-te de que os edomitas fizeram, no dia em que Jerusalém foi conquistada. Disseram: destruam-na, arrasem-na até o chão. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir por tudo que fez contra nós. Feliz é aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a rocha. Aqui falando nesse finzinho
de Salmos, ele está trazendo um juízo sobre a Babilônia, que na realidade é bem o que estava acontecendo quando Israel foi levado para a Babilônia como cativo. E aqui seria o julgamento do Senhor sobre a Babilônia, que ele faria coisas tão terríveis que seria feliz aquele que pegasse sua criança e esmagasse contra a rocha. Parece um termo muito forte, mas isso é para mostrar o tamanho do julgamento que Deus iria trazer sobre a Babilônia por ter feito de escravo, por ter levado cativo o seu povo de Israel. Então, aqui é realmente um salmo forte, um salmo realmente de um povo que estava angustiado por estar sendo cativo, por estar longe de suas cidades, por estar ansioso pela sua casa. Provérbios 17:16. De nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas entrem no seu coração. Perdoe-me pelo tempo afastado. Eu devo estar de novo com vocês aí todos os dias fazendo o devocional, até nós terminarmos a Bíblia. Vamos terminar esse momento com oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos abençoa até aqui. Continue conosco, continue nos dando direção, continue, Senhor, nos guiando conforme a Tua Palavra, conforme o Teu querer. Abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, para que o Senhor possa trazer a regeneração, para que o Senhor possa trazer cura e libertação. Senhor, abra, Senhor, as portas do céu para que nenhum dos seus filhos passe por necessidade, para que nós possamos ser sustentados, para que o Senhor possa, Senhor, trazer sustento do céu, para que nós possamos continuar servindo ao Senhor, Pai, sabendo que o Senhor cuida de nós, assim como o Senhor cuida das flores do campo, como o Senhor cuida dos pardais do céu. Senhor, abençoa para que nós possamos resistir ao pecado, para que nós possamos ser fiéis ao Senhor todos os dias. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não se esqueça de que nós fazemos tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.